Bom dia, não sei o que aconteceu com a minha película, que acho que entrou areia, alguma coisa, tá zoada. Eu botei um filtro aqui, mas eu queria... eu não queria chamar atenção pra mim, eu queria chamar atenção pra Jesus. Queria contar bem rapidinho as experiências que eu tive fora do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas a Arábia Saudita é um povo 100% muçulmano, né? 99, digamos. E lá o cristão, ele não pode professar sua fé, né? Ele pode professar sua fé, ele pode crer em Jesus, mas ele não pode evangelizar, na verdade, é isso. Então, lá é um dos povos da janela 1040. E quem não conhece a janela 1040, é uma medida no hemisfério de 10 por 40 no globo, onde a igreja de Jesus, ela é perseguida ou não pode se falar do amor de Jesus, ou as pessoas não conhecem e nunca ouviram falar de Jesus e nem sabem o que é Bíblia. E estando lá, algumas pessoas que eu conversei não sabiam o que era uma Bíblia. E isso é uma das coisas que é muito impactante. Igreja aberta, céu aberto, se você não encontra, só mesquita. A cada esquina existe uma mesquita. Essa experiência que eu tô compartilhando é porque eu quero falar da experiência que eu tive hoje, tá? Então, as pessoas lá se encontram, né, em lugares, em casas, pra adorar o Senhor, pra falar do amor de Jesus. E pra se tornarem, né, brasas vivas, né? Que eu acredito que é na comunhão que nos tornamos brasas vivas, né? Quando nós estamos afastados, sozinhos, distantes, sozinhos, sem comunhão, somos apenas uma brasa que logo se apaga. Isso é verdade. E aí o que eu queria compartilhar, falando já um pouco sobre um país onde a gente não pode ter a liberdade de adorar, a liberdade de ler a palavra na rua, no café, na esquina, onde você estiver no meio da rua, você abrir a sua Bíblia, você pode ler. Essa é a liberdade que nós temos. E glória a Deus por isso, porque ainda temos. E também falar do amor de Jesus a céu aberto. Essa é uma liberdade que nós brasileiros temos aqui na nossa terra. E isso é muito lindo. Isso faz parte das coisas que temos, da liberdade que temos, mas muitas vezes não exercemos. Muitas vezes nós temos um tesouro guardado dentro de nós e nós não compartilhamos com o próximo. Nós passamos a nossa vida cotidiana fazendo as mesmas coisas, pegando o ônibus ou pegando o Uber, indo para o trabalho, voltando para casa. E quantas vidas poderiam ser impactadas pelo amor de Jesus se você abrisse a sua boca na liberdade que você ainda tem no seu país. Muitas vidas não conhecem Jesus andando do seu lado porque você não apresentou Jesus, o Jesus que te curou, o Jesus que te salvou. Muitas vezes você não apresenta esse Jesus que mudou a tua vida para uma pessoa que está ali do teu lado, precisando disso. Então hoje, e como alguns dias tem acontecido, eu tenho apresentado o amor de Jesus para os desconhecidos. E não estou me vangloriando. Eu estou exercendo aquilo que me foi dado de graça, eu estou dando de graça. E é isso que eu gostaria de estimular você. Se você estiver no Uber, dê de graça o que foi te dado de graça, o amor de Jesus. Se você estiver no ônibus, se você estiver no seu trabalho, se você estiver em casa principalmente, porque começa dentro de casa aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. A gente pode dar voltas, mas a gente sempre vai voltar para casa e são para os nossos que precisamos apresentar o amor de Jesus. E aqui no nosso país eu tenho visto pessoas sedentas querendo esse Jesus. Então hoje eu fui levar minha prima no ponto de encontro que ela veio passar um dia comigo ontem. E hoje de manhã eu fui levá-la e eu fiz um trajeto a pé. E nesse trajeto a pé um rapaz me pediu um lanche. E eu sempre dou, mas eu sempre dou. E não falava do amor de Jesus. E aí enquanto eu tava na lanchonete, uma senhorinha começou a conversar comigo. E ali nós fizemos a oração. E ela aceitou Jesus. Antes de eu entregar o lanche, eu conversei com o moço. E ele aceitou Jesus. E a hora que eu tava chegando perto do meu trabalho, tinha uma moça sentada num murinho. E o Senhor disse assim: fala do meu amor pra ela. E eu até quis passar adiante, mas não deu. E eu cheguei pra ela e perguntei se ela conhecia Jesus. Se
se ela já conhecia Jesus, se ela gostaria de aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. E ela disse que sim. Eu me abaixei porque ela estava sentadinha, a gente começou a conversar, oramos juntas e eu perguntei se já tinha alguém que falava do amor de Jesus para ela. Daí ela disse assim, que sim, que o gerente dela. Eu disse assim, você tem amigos de Jesus? Ela disse assim, sim. O meu gerente, inclusive, tem falado de Jesus para mim. Aí eu disse para ela assim, então esse momento eu creio que é a resposta de oração, da oração dele pela sua vida. E eu vi o cuidado de Deus com essas pessoas ao longo do meu trajeto, indo pro trabalho. E isso é para honra, exclusivamente a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. As pessoas, elas estão sedentas como aquela mulher no poço. Aquela mulher que tinha ido mais um dia buscar água, um dia normal, meio-dia, sol raiando. E ela ia sozinha porque as pessoas que andassem ao lado dela eram mal faladas. E um belo dia, um dia normal, ela vai no poço, meio-dia, e ela encontra com o verdadeiro amor, Jesus. E depois que ela sai daquele encontro, ela nunca mais se tornou a mesma mulher. E ao contrário, aquilo que foi dado a ela de graça, aquela fonte de água viva que transbordou de dentro dela, ela transbordou de dentro para fora. E ela apresentou esse Jesus para toda aquela cidade e todos o aceitaram. E diante disso eu vim aqui perguntar se você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que o Espírito Santo entre dentro do seu coração e faça morada. Jesus disse assim para os discípulos, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, Ele não virá, o Consolador. E esse estará com vocês até que eu volte. Então, até que Jesus volte para você, o Espírito dele estará com você e ele será o seu melhor amigo, o seu conselheiro, o seu verdadeiro amor, aquele que supre todas as suas necessidades emocionais, financeiras, tudo que tu precisa. O amor de Jesus supre e superabunda. Ele diz assim, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria e eu te daria. E essa fonte transbordaria em você de dentro para fora. É isso que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Se você crê, a palavra de Deus diz, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero orar com você. Repita comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E que o teu Espírito Santo entre em mim e faça morada. Sempre, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, cada vida que fez essa oração comigo hoje, que tu receba no seu coração, que tu receba na eternidade, no nome de Jesus e que nenhum se perca.